E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho aí dessa nossa história aí como Time e como empreendedores, né? E contar para você quais são os desafios que a gente teve, o que levou a gente a empreender e algumas dicas também para vocês que querem começar um negócio, né? Eu sou o Gabriel, né? Estou aqui com o meu sócio, André. Andrés, E aí, Andrés pessoal, tudo Thaler, bem? e vamos aqui, né, fazer meio que uma conversa aqui, pegar umas experiências diferentes, mas dentro do mesmo negócio. E vamos começar aqui com a primeira pergunta aqui, né, que eu anotei, André. Cara, é, você, né, na vida, você pode escolher várias coisas para fazer. Você pode escolher concurso público, você pode escolher entrar numa grande empresa, você pode abrir um pequeno negócio, enfim, pode ser, enfim, as opções são várias, né? Mas dentro disso, cara, o que te levou, né, a querer empreender, sabe? O que te motivou e por que empreender para você foi a melhor opção? Ou se não foi, foi a única opção? Só entender esse racional aí, o que te levou a querer abrir um negócio e tomar risco enfim, passar por tudo isso que você passou até hoje. Ah, beleza. Então vamos lá, né? Contar um pouquinho da nossa história, se conectar com as pessoas que estão assistindo a gente. Poxa, vem, entra na rádio. O que é essa empresa? Quem são os sócios, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então é legal compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Que vocês tenham grandes coisas que sejam com afinidade, né? Poxa, passei por isso também, vivi isso também, né? Etc. Então essa questão do empreendedorismo. Na verdade, a gente não nasce assim, poxa, quero empreender. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Mas o que aconteceu comigo é que eu comecei a trabalhar desde cedo. Então, já ali, como na adolescência, comecei a fazer alguns bicos, comecei a trabalhar de aprendiz, comecei a entrar no ramo corporativo. E, na verdade, desde essa época, eu vi, né, como é que funcionava o dia a dia da empresa, né, da fábrica, eu ficava pensando, poxa, como é que funciona isso? Como é que, né, as gerências, as coordenações, a diretoria, como é que tudo acontecia? E foi ali que eu comecei a gostar muito do ramo empresarial, no sentido de ser um executivo mesmo, de crescer dentro da empresa, né? Então, entrei numa fábrica, era auxiliar de produção, né, fazia a questão das peças e tal. E eu pensava, poxa, como é que eu tenho que fazer para crescer dentro da empresa? Por isso que eu digo que você não dá um estalo assim, quer fazer isso. Você vai conforme a experiência. Você vai trabalhando, vai conhecendo gente, vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo, e você vai tomando novas decisões na sua vida. Então, comecei ali com panfletagem, fui menor aprendiz, trabalhei na fábrica, depois trabalhei numa estofaria, e aí veio essa questão ali, vestibular, né? Mudei de cidade para os nossos conterrâneos de Paranaguá, um abraço, me mudei lá para Paranaguá, inclusive o Gabriel ele é de Paranaguá. E aí comecei a trabalhar no ramo portuário, novamente, como estagiário, aprendiz, e cada vez mais conhecendo sobre o mundo corporativo. E aí, até que momento eu queria seguir carreira dentro da empresa. Queria chegar a níveis de gestão, a níveis de diretoria. Eu olhava assim os diretores chegando na empresa e falei, putz, cara, eu quero ser esse cara um dia. Eu olhava assim, pô, o pessoal bem vestido e tal. Até me mimava um pouco melhor. Falava, poxa, eu tô, né? Tá roupa, né? Meio amassada, não, deixa eu passar a roupinha aqui, bonitinho e tal. E ele era o meu objetivo até então. Só que aí aconteceu a questão referente aos estudos, e isso que é muito legal com relação aos canais do YouTube. Comecei a estudar muito sobre finanças pessoais, tem muitos canais legais que falam sobre essas questões de objetivos de vida, etc. E eu comecei a perceber que, poxa vida, o meu caminho ele é um pouco diferente. O meu caminho efetivamente era criar um projeto que eu pudesse seguir focado nele, né? E aí surgiu a questão do empreender. Tanto que hoje eu tenho 25 anos, eu tinha o objetivo de empreender com os 28. Então, o que eu queria? Eu queria, né, fazer a questão de formação acadêmica, eu sou formado em administração, pós-graduação, né, fiz tudo certinho. Aí eu falei, putz, tem a parte acadêmica e a questão prática. Então, eu queria entender mais sobre gestão, queria aprender mais nas empresas, para que quando eu fosse montar a minha empresa, já fosse mais maduro. Tanto que até tem algumas estatísticas que falam, né, que empreendedores que abrem as suas empresas
vindo, né, do mercado de trabalho normal, tendem a ter mais sucesso, justamente pela experiência do dia a dia. Porque entendem um pouquinho mais de processo, entendem um pouquinho mais a parte financeira, entende um pouquinho, sabe como funciona um pouco mais a questão corporativa. Então, esse foi um pouquinho do meu histórico com relação ao desejo de empreender. Chegou um ponto que eu efetivamente eu decidi, falei, olha, dentro da minha perspectiva de vida, e inclusive eu morava numa outra cidade, a minha família, né, mora aqui em Curitiba, eu falei, putz, se eu continuar, né, aqui no ritmo que eu vou ter que continuar aqui na cidade, vou ficar longe da minha família, então aspectos familiares pesaram. Eu pensei, poxa, se eu empreender, eu vou ter essa liberdade geográfica de poder morar um pouco mais tempo mais perto da minha família, poder viver, né, mais próximo das pessoas que, né, dos meus amigos, dos meus familiares, etc, etc. Então, foram algumas coisas que começaram a pesar, até que efetivamente tomei a decisão ali de seguir com esse projeto, que é o que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né, Gabi? Então, passo Massa, para cara. você, né, a bola de novo, e caso você tenha alguma pergunta, pode ficar à vontade também. Ah, beleza, ó, eu posso até, né? E aí você também fica à vontade para complementar. Mas comigo foi algo parecido, assim. E, né, para mim também, empreender não era uma opção, né? Ainda, nossa, eu comecei a trabalhar também, né, bem cedo ali. E desde muito novo, nossa, eu almejava, né, essa carreira mais de executivo ali, né? E, poxa vida, esse sempre foi o meu objetivo. Porém, com o tempo, né, também estudando um pouco, cara, eu comecei a perceber, né, eu comecei a aprender, na verdade, que existiam outras formas, né, da gente viver. Então, assim, eu sempre coloquei, né, na minha cabeça, poxa vida, eu quero viver de renda passiva, na verdade. Não quero trabalhar o resto da vida. Quero juntar um dinheiro e poder ficar sem trabalhar. E aí eu pensei, pô, então peraí, então eu fiz umas contas lá, comecei, porque parece que a gente sempre começa a ter o ponto de partida são as finanças pessoais, né? Os Falei, pessoais, então isso aí. peraí, deixa eu ter que organizar minhas finanças, tenho que poupar X, e daqui 20 anos eu consigo acumular um capital Y que vai me permitir viver de renda. Falei, então é esse aí, esse é o plano, cara. Eu vou com tudo, vou tentar aqui me destacar, né, no ramo empresarial, para eu conseguir juntar essa grana daqui 20 anos eu consigo me aposentar. Para ir, né, daí para fazer o que gosto, para viajar, sei lá, fazer o quê, né? Só que aí eu comecei a olhar, cara, né, os executivos, os gerentes, os diretores ali, onde eu não trabalhava, eles trabalhavam muito. Cara, eles eram muito, muito dedicados, trabalhavam demais, assim. E aí eu comecei a pensar, né, poxa vida, os caras trabalham muito e por muito tempo para chegar onde eles estão. É muito trabalhoso, né? Os caras E são, né, anos, né? Chega de excepcionais. 20 anos, 30 anos, às Isso, vezes, né? exato. E eu vi os caras assim como, nossa, os caras são excepcionais mesmo. Eu fiquei pensando daí novamente, puxa vida, será que, né, faz sentido? Será que faz sentido para mim isso, né, no caso? Será que tem uma outra forma de conseguir, né, acumular capital? Tem outra forma de eu me expor a outros cenários onde possa ganhar mais? Ou ganhar, não é nem ganhar mais, na verdade, foi algo que eu aprendi, que é assim, né, não é o quanto você ganha, né, é o como você ganha esse dinheiro. Pô, será que não tem uma forma de eu ganhar dinheiro ao mesmo tempo que eu consiga fazer o que eu gosto, dentro das minhas habilidades e me expondo a situações mais, eles chamam de convexas, né? Que você tem pouco a perder e muito a ganhar. E eu comecei a ver sobre você entender, abrir um negócio. E aí, para mim, foi muito claro. Né? Opa, peraí. Quer dizer que eu não preciso acumular um capital para ter renda passiva. Posso criar um negócio que consiga gerar uma renda passiva para mim. E aí, para mim, fechou muito, muito fácil, né, na minha cabeça, que seria um caminho mais difícil, porém seria um caminho que eu conseguiria encurtar esses meus objetivos. Falei, poxa, se eu empreender e for bem sucedido, né, eu posso atingir os meus objetivos muito antes, né, do que eu imaginava se eu continuasse nesse ramo normal. E aí falei, pô, então, né, agora, né, aproveitar que eu sou novo, falei, vamos tomar risco mesmo, vamos aprender, né, sempre uma pessoa que gosta muito de aprender.
E a experiência que eu tive onde eu trabalhei foi muito boa, eu pude, né, ver como os setores funcionavam, etc. Falei, então vamos para cima, né? E, cara, dali em diante eu tomei para mim que empreender seria a melhor forma, né, da gente construir riqueza enfim, e ajudar mais pessoas. E ajudando mais pessoas, a gente consegue ter ali um retorno maior. Com mais risco, né? Eu entendo isso, muito mais risco, muito mais chance de dar errado, mas eu fui percebendo que esse é o meu perfil mesmo. Tomar mais risco, eu gosto, né? Com o tempo eu fui depois empreendendo, criando negócio, né? Eu fui vendo que o meu perfil é esse mesmo. Eu gosto de fazer o que eu faço hoje. É tomar risco, é ter ideias, é fazer projetos, é ser mais generalista do que especialista. E eu conei, enfim, por um objetivo de querer montar um negócio só pelo dinheiro, acabou que achei algo que eu gosto de fazer também. Que, né, enfim, empreender para mim é isso, é você resolver problemas e ajudar pessoas. E se você, quanto mais pessoas e mais problemas você resolve, mais retorno você tem sobre isso, né? Então, para mim, quando eu percebi isso, a conta fechou. E aí, o que Aí, eu fui fazer? Eu fui empreender ajudando as pessoas a empreenderem. E aí, é a realização total, né? Eu faço o que eu gosto e ajudo as pessoas a fazerem o que elas gostam. Então, fechou a conta. você vê que algo que converge entre nós dois é a questão das finanças pessoais, né? O estudo das finanças pessoais, psicologia financeira. Não somente ali a questão de, você tem que aplicar teu dinheirinho e tal, não sei o que. Não, fala sobre projeto de vida, mas eu acho que esse é um ponto, um projeto de vida. Quando a gente começou a estudar sobre finanças pessoais, psicologia financeira, às vezes acha assim, nossa, foi do dia para a noite, pelo menos para mim demorou 7 anos para chegar até a Harvard de hoje, a posição que eu tenho hoje. Isso foi muito ali da experiência, é a experiência do dia a dia, de você ter o estudo contínuo. Então, esse é outro ponto muito importante, o estudo contínuo. Não somente o estudo acadêmico de uma faculdade, mas o estudo realmente de outras ciências, de outras áreas da vida, que hoje no YouTube você tem inúmeros canais que nossa, te ajudam muito com isso. E eu comecei a estudar, igual você, né, sobre finanças pessoais, e sobre psicologia financeira, projeto de vida, e aí começou a me dar esses estalos, né, esses pontos de interrogação, e também fui fazer algumas contas. Falei, poxa, mas o que eu quero da minha vida daqui a X tempo? Poxa, Que legal. quais são os caminhos que podem me ajudar a atingir esses objetivos? Fazendo, obviamente, aquilo que, poxa, efetivamente eu gosto de fazer, sinto, poxa, muito empenho em fazer aquela atividade. E aí, pelas finanças, descobri que, opa, para eu chegar nesse objetivo, eu tenho que montar um plano de ação. Nesse plano de ação entra as finanças pessoais, né? Que tem que guardar o dinheirinho, ter reserva de emergência, etc. Só que nesse momento, pessoal, eu nem tinha ideia. Não, 2000 e tanto, nós vamos abrir a Harvard, vai ser assim, assim. Não, não. Só que eu acho que, vamos ver se eu vou lembrar certo. Trabalhei com um gerente em que ele falava assim que a sorte é o encontro da oportunidade com a competência. Então, assim, eu não tinha ideia que ia empreender e tal, só sei que eu queria. Mas eu já tinha noção que eu precisava ter reserva de emergência, porque, pô, se acontecesse algum imprevisto na minha vida, eu poderia ter um capital ali para poder, né? Pô, imprevisto, sei lá, bateu o carro, alguém precisou, o pai precisou de um medicamento mais caro, ninguém tem dinheiro, precisa, pô, beleza, reserva e a aumentar a minha renda cada vez mais. Então teve uma época, né, quando a gente estava lá em Paranaguá, poxa, eu trabalhava em 4 lugares no mesmo dia, né? De dia era para o trabalho, no outro trabalhava no projeto, no outro ia fazer audiência, fazer alguma aula, freelancer de professor. Assim, até recomendo para quem está assistindo o Primo Pobre lá, eu gosto muito do canal dele, é muito legal. E aí, efetivamente, poxa, estou estagiário aqui, ganho meus R$ 600 por mês, pô, preciso fazer mais renda para efetivamente guardar um certo tanto Inclusive, você para que fez eu dois tenha estágios ao mesmo tempo, né? saía de um estágio e ia para o outro, história de, pô, perdi bicicleta, roubaram bicicleta, um monte de coisa. Cara, só tendel, vamos dizer assim, né? Enfim, mas o que acontece é justamente isso, é esse estudo contínuo, finanças pessoais, para, opa, preciso ter uma segurança financeira, porque como eu morava numa outra cidade, né, pessoal, eu sou aqui de Curitiba, nasci em Curitiba, mas até ali os 19 anos morei em Colombo. Um abraço, pessoal de Colombo. Poxa, o meu primeiro objetivo era conseguir voltar para perto da minha família. Inclusive, né, para minha namorada na época, hoje minha esposa, né, minha maravilhosa esposa.
poxa, eu queria voltar e tal. Então essa era a minha pessoa, poxa, porque eu preciso do dinheiro para poder conseguir voltar, etc. E assim por diante. E quando a gente fala de finanças pessoais e fala só de guardar dinheiro, não é somente a questão de guardar dinheiro, mas também pegar um pouco dessa renda para investir em mais educação, para investir em mais desenvolvimento, para que, vamos dizer assim, a sua mão de obra tenha cada vez mais rendimentos, para que a sua mão de obra seja cada vez mais valorizada. Então, além das questões de trabalhar em vários lugares, eu buscava aprender coisas novas, sei lá, um Excel da vida, fazer uma planilha diferente para chegar para o chefe no dia seguinte e falar, ó, cara, consigo fazer uma coisa diferente, sei lá, tentar ser promovido antes, assim por diante. Então, essa foi também o meu viés dessa questão de trabalhar bastante, sempre pensando no objetivo de guardar um dinheirinho para uma reserva de emergência, até para um projeto para comprar o carro. Né? Pô, meu primeiro carro foi à vista. Então, pô, queria comprar um carro e tal, não sei o que, só que pensando também na questão de reservas. Não vou gastar tudo aqui, pera, Tava do carro, né? Tava não do vou carro. torrar tudo aqui. Mas, poxa, dentro desses parâmetros de análise financeira, consegui comprar um carrinho ali, e de novo, né? Não dá o passo maior que a perna. Comecei com uma Lamborghini? Não, comecei com um Palio ali de 14 mil reais. Né? De novo, o primo pobre ele fala lá, vai comprar um carro parcelado, não sei o quê. Pô, não começa com uma Land Rover, começa com um Celta, cara. Pô, é assim que funciona a parada. Assim, pô, vive ali, se você ganha X, tenta viver um pouquinho mais ou Pegar o menos básico. ali, mais na mão, entendeu? Então esse foi o meu caso também.